Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham diante das nossas plataformas digitais, pela web Rádio Ativa Comunicações, graça e paz de Deus aos vossos corações. Como uma frase para resumir toda esta nossa reflexão, a liturgia desta noite, eu gostaria de dizer o seguinte: poderia pensar claramente nesta frase: os mandamentos de Deus transformam a nossa relação com Ele. Quem é obediente, quem obedece os mandamentos de Deus, tem sempre transformação na sua vida, pois faz a vontade do Pai. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele sempre deixou claro que a vida deve estar acima de qualquer lei. A interpretação que ele nos passa sobre os mandamentos deixa claro que o propósito de Deus é, ao nos deixar os mandamentos, não foi o de impor nada a nós. Os mandamentos não são leis impostas no qual devemos cumprir. Jesus, ele veio trazer uma nova vida fundamentada no amor. Então Jesus propõe os 10 mandamentos numa vivência amorosa dessas orientações que Deus nos oferece. Os mandamentos de Deus são diretrizes precisas e muito importantes para que assim possamos viver o amor. O Antigo Testamento, o antes de Jesus, é o Antigo Testamento. O que começa com Jesus é o Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, antes de Jesus, nós ouvíamos que estava escrito: não matarás. Jesus, no Novo Testamento, ele veio dizer a mesma coisa com uma só palavra: ame-se. Diferente de não matarás. Não matarás soa como que uma ordem, a lei. Ame-se soa como uma proposta. Jesus propõe, ele não obriga, Deus não obriga nada. Nós temos que ter essa consciência e, acima de tudo, sermos obedientes àquilo que Deus nos propõe, aquilo que Jesus nos propõe. É importante termos em mente, Jesus não retirou nada das leis. Ele só colocou amor nas palavras, nos convidando, cada um de nós, a vivermos a lei do amor. O amor, meu irmão, minha irmã, é uma alma que bloqueia toda a ocasião de pecado. Pois quem ama, não mata. Então, não vai também escandalizar o outro, ele vai preservar a união da família, ele vai perdoar. Enfim, quem ama, cumpre todos os mandamentos. Por isso que os mandamentos é a vivência plena do amor, nas orientações e diretrizes que Deus oferece para todos nós, filhos e filhos. No Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir, Jesus aqui está ensinando esse caminho que devemos percorrer, se quisermos de fato fazer parte do reino dos céus, que é o caminho do amor. Quem tem como princípio colocar a vida acima de toda
e qualquer lei. Quem vive os mandamentos está vivendo a experiência e fazendo a experiência do amor. Portanto, Jesus está dizendo para cada um de nós, é preciso praticarmos, é preciso vivermos os mandamentos do Senhor, e nós não podemos ignorá-los, e temos que viver segundo a vontade de Deus, porque tem muita gente dentro da igreja que quer viver os mandamentos segundo as suas conveniências. Eu escolho aquilo que vou viver e vou ignorar aquilo que não está de acordo com as minhas conveniências. De alguma forma, a palavra de Deus, meu irmão, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser vivida plenamente. Eu não posso tirar alguns versículos, alguns capítulos da Bíblia, porque não me interessa. Não, nós temos que viver a palavra de Deus, ela tem que ser acolhida completamente. Ela não pode ser tem muita gente que trata a palavra de Deus com atitude seletiva. Eu seleciono, tem alguns que até grifam a Bíblia lá, esse pedaço aqui é fundamental. Claro, devemos ler e fazer, eu faço isso também. Mas tem gente que só acha que vai grifar somente aquilo que lhe interessa. Não, a palavra de Deus é toda direcionada a nós. E nós vivemos numa sociedade relativista, onde relativamos até mesmo a vivência da nossa fé. Vamos viver aquilo que interessa, aquilo que me é mais fácil praticar. Para alguns, viver o amor é amar somente aqueles que nós queremos, os nossos queridinhos, aquele no qual eu posso estar sempre com ele, no qual, lá no sul fala, aonde eu posso amarrar meu bode. Então essa pessoa, esse tronco, aonde você amarra o bode, então essa é a melhor para mim. É muito fácil, amar somente aqueles que nós queremos. Para outros, amar a Deus é da forma que queremos, da forma que nós achamos, e assim por diante. Então, nós muitas vezes relativamos o amor de Deus segundo a nossa concepção e às vezes não fazemos a vontade de Deus. Não é só amar aquele que você quer, não é amar somente aqueles da maneira pela qual você pensa, que você acha, que você quer. Você pode dizer, eu amo o meu próximo, mas não perdoo fulano e ciclano. Eu amo, mas falo mal da vida dos outros, porque eu sou assim, padre. Eu nasci assim, eu sou linguarudo, linguaruda. Ô minha filha, você não nasceu assim, você aprendeu a ser assim. Você se habituou, se acostumou a ser desse jeito. Então, não venha colocar aí, arrumar desculpa. Porque tem muita gente que arruma desculpa para tudo. Eu quero ver na hora da morte. Você vai arrumar desculpa, vai dizer assim, não, Senhor, eu tenho que fazer a comida para o meu marido, não lavei a roupa toda, não limpei a casa, me deixa um pouco mais, eu não vi o meu filho me formar, meu Deus, eu não sou vovó ainda, eu queria tanto ser vovó, deixa mais um pouquinho. Tem gente que se pudesse falar com Deus, ia arrumar desculpa até na hora da morte, Outros iriam chegar atrasados até na hora da morte, não é? Então, são tão esquecidos de Deus, que até esqueceram que morreram. Não é? Então, vamos pedir a Deus que a gente não comece a relativar, às vezes, selecionamos a palavra de Deus, os mandamentos, então, não podemos, de forma alguma, ignorar os mandamentos, porque fazemos o que é errado e não nos esforçamos para viver o que é certo. Tem muita gente que é obediente e é praticante do que é errado. Padre, eu nasci assim. Lá também no sul, diz assim, no país inteiro também é assim, Pau que nasce torto vai morrer torto. Pepino que nasce torto vai morrer torto. Não. Às vezes é a forma pela qual nós cultivamos e plantamos aquela árvore ou pepino. Mas você não é pepino e você não é árvore.
Você é um ser humano que está em formação. Então vamos nos esforçar para viver o que é certo, porque tem muita gente que adora amar o que é errado, né? Ah, eu fumo já há 40 anos, eu sei que é errado, mas eu fumo. E aí, na hora que o médico fala assim, ó, ô João, você só tem 5 meses de vida, ou deixa ou você vai morrer. Daí, quando faltando 5 meses, o pulmão já está todo poluído, né? Todo já fechado, ele assim, agora eu vou deixar. Porque o médico, né, já falou que eu vou morrer. Por que não deixou antes? Programe a tua vida. Então, tem gente que gosta de viver abraçando, amando o que é errado. E, às vezes, não abraça aquilo que pode dar certo e viver o que é certo na sua vida. Na lei de Deus, o que é certo, o que é errado. Não é certo só aquilo que nós conseguimos viver, e errado só aquilo que nós consideramos errado. Não se trata de um critério subjetivo, não é? De acordo com a conveniência ou as observações que tenho dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Eu quero dizer que os mandamentos, meu irmão, resumindo tudo, são respostas do amor de Deus. Então, se você quer viver esse amor, quer dar uma resposta para Deus, viva os mandamentos. O primeiro a ser formado somos nós, e nós precisamos ser formados com uma consciência reta, iluminada, e para uma consciência laxa, onde vivemos de acordo com aquilo que nós achamos. Não podemos viver de achismo. Eu acho isso, eu quero viver isso. Não, viva conforme a vontade de Deus. Temos de ter cuidado para com a obscuridade, muitas vezes, que não conduza os nossos passos. Porque muitas vezes o mundo em que nós vivemos é um mundo de muitas obscuridades, onde cada um forma os seus critérios e vive de acordo com os critérios que aprendeu de outros, ou cada um vai vivendo como quer, e por isso o mundo está do jeito como está. Nós temos que fazer a vontade de Deus, e não viver conforme eu acho, como eu penso. Será que aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo, é agradável aos olhos de Deus? Se fosse Jesus que estivesse fazendo no meu lugar, ele iria aonde você está indo? Ele vai a certos lugares que você frequenta? Se Jesus não pode ir, é porque você está fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus. Permitamos que a mentalidade de Deus esteja em nós, porque precisamos não só aprender a praticar, mas ensinar os outros a viverem isso, os mandamentos. Os nossos filhos, as nossas famílias, os nossos netos precisam aprender isso, porque não podemos desobedecer. Jesus fala, aquele que desobedecer a uma só vírgula, esse será considerado o menor no reino dos céus. Então, eu acho muito importante a gente obedecer, não é? Eu acho os 8 mandamentos bons, mas tem aqueles 2 ali que eu não vou com a cara. Aquele ali eu passo longe. Meu irmão, não é uma questão de concordar, é uma questão de amar. Quem ama, carrega o sofrimento, né? Você, quando estava namorando, tinha tantos homens na tua vida, você escolheu aquele que você queria ficar. Casou. E não era o melhor, não. Mas Deus respeitou, porque você quis aquele. E então você tem que amar do jeito que ele é. Você, quando ele estava novinho, ele era sarado. Hoje está barrigudo, está careca, já está caindo os dentes. E você tem que amar desse jeito. Isso é amar, não é? É aceitar, é acolher, possa vir o que vier, mas eu tenho que amar. Então, você, eu não concordo que meu marido seja barrigudo agora, está caindo os dentes, está ficando meio ranzinhos, mas é uma questão de você concordar, é uma questão de você amar. Assim também são os mandamentos de Deus,
São respostas de amor a Deus, são os mandamentos que vão transformando a nossa relação com Ele. E se você ama o seu marido, barrigudo, careca, desdentado, um dia você prometeu isso lá no altar. Na alegria e na tristeza, em todos os momentos da tua vida, você aceita? Você falou, aceito, Senhor. Sim. Abriu bem a boca, né? Para todo mundo escutar. E com o passar do tempo, já começa assim, sim, sim, sim. Não é? E depois já não concorda com muito, não é? E assim, né? Nós vamos levando as coisas. Então, na humildade, nós podemos reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades, mas nós temos muitas grandezas, muita coisa grande dentro de nós. Mesmo diante das nossas fraquezas, dos nossos erros, Deus aposta em você. Na humildade, nós podemos e devemos reconhecer os nossos limites que temos. Só não podemos, em nome de uma falsa humildade, querer transformar o errado em certo e ainda ensinar para os outros. Então, seja humilde, na humildade que tem o coração de Jesus, porque Jesus é humilde e Ele não ensina as coisas erradas para os outros. Não venha para cá com um jeitinho brasileiro, não é? O brasileiro dá um jeito para tudo, e tem gente que acha que para as coisas de Deus tem que dar um jeitinho para tudo. Não é assim, não. Há muitos fazendo dessa forma, não é? Querendo transformar o errado em coisa certa. Tem muita gente aí, tanta violência, tanta morte, que para nós parece que virou algo normal. Virou números, não é? Nós já não temos mais pena e misericórdia, estamos acostumando. Cada dia morre 1.500, 1.400, 1.200, 800, e viram números. E para nós parece que vai passando isso, ficando normal, e não é normal. Não podemos acostumar com o que é errado, achar que isso faz parte da vida no momento. Estamos vivendo isso, mas não podemos achar normal. É anormal. Por isso nós temos que pedir a Deus que nos ajude. Então, há muita gente fazendo dessa forma, né? Achando o errado, transformando o errado em coisa certa, e por isso quer também passar para os outros. Há muitos exaltando o ressentimento. Há muita gente exaltando a mágoa, o rancor, a ofensa, a agressão, em nome não sei de qual evangelho. Porque a palavra de Deus é palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida, não mata. A palavra de Deus é amor. E se a gente está vivendo essas coisas, o ódio, o rancor, o ressentimento no coração humano, é porque nós estamos acolhendo o que é errado no nosso coração, plantando no coração. E como é que você vai querer colher frutos de um espinheiro que você plantou no teu jardim? Como é que você vai querer colher flores se você não planta amor? A flor, não é? Planta só mato, e aí você vai colher aquilo que você plantou. Então, que você possa viver nesses mandamentos como a receita do amor para Deus na tua vida. Mandamento não é obrigação, é a receita de amor para você viver melhor e chegar ao céu. Vamos fazer essa experiência? Vamos amar mais? Obedecer mais a Deus? Que Deus te abençoe grandemente.